pensamento, um ato, um destino. O despertar tremendo da realidade por apenas um pensamento. Um sonho de adolescente. Possuir um carro, levar Sandra. A vida era bela. E os cabelos da namorada, tentadoramente perfumados. Ao volante seria um homem importante sem complexo. O sonho toma vulto, vira plano, torna-se em obsessão, rouba. Tudo aconteceu como imaginara. Ninguém viu. E Sandra sentiu-se a mais querida das mulheres. E ele o mais importante dos homens. Mas a justiça não é romântica. E nem desculpa os sonhadores. E Raul ouve pela primeira vez o trágico, metálico ruído da porta da prisão. Caminha para o banco dos réus, curvado sobre o remorso e o medo. E acusa-no, ameaça-no. É o próprio inferno, sem esperança e sem salvação. Onde andaria Sandra? Seus pais? Seus irmãos? Procura-se no auditório. Ninguém, só, desgraçadamente só, com seu destino sem piedade. Súbito alguém se levanta. Eu defendo o moço. Escapa-se um suspiro de alívio no peito de Raul. Sabe que estará livre quando o homem falar. E o advogado fala, indaga, pondera, insinua. Defende, faz mágica com as palavras. Brinca com o pensamento e salva Raul. Livre, livre, livre. Outra vez as loucuras da rua, a beleza de Sandra, a embriaguez da mocidade e os anos correm. E o que surgira como pensamento culminara como crime. É um criminoso lugar. Rouba, mata, desonra. Não mais por um sonho. É um criminoso lugar, cínico e sem piedade. Acostuma enganar-se a justiça, os homens e até mesmo a própria consciência. Mas até os invencíveis têm o seu dia. E mais uma vez Raul ouve o trágico, metálico ruído da porta da prisão. Outra vez o inferno, do remorso, do medo, a ódio nos olhos do júri, a ódio em seu coração. Ah, se Dr. Fausto aparecesse, aquele maravilhoso advogado é capaz de converter uma pedra e fazer ver um demônio santo. O juiz pede silêncio. E só então Raul volta para a inviolável figura do magistrado. Não, Deus do céu, seria incrível. O juiz é Dr. Fausto. Está salvo, salvo. Não importa a cabeleira, a toga, é Dr. Fausto, o insubstituível defensor. Raul não ouve, não vê mais nada. Os seus olhos estão fixos, hipnotizados no rosto impassível do juiz. E só desperta quando seus lábios se movem, culpado. Raul salta-se da cadeira e atira aos pés do homem que o condena. Aquela face de pedra é sua última esperança. Lembre-se de mim, Dr. Fausto. Lembro-me, Raul. O juiz enfraquecido e frio. Lembro-me. Eu era um advogado e salvei. Tudo mudou, Raul. Tudo. O juiz não defenda. Por isso, meu amigo, trago-te um recado do grande advogado, Senhor do céu. Daquele que te oferece para te defender. Do único capaz de te absolver, porque pagou o preço exigido por Deus. Compreendo o teu cansaço, a tua revolta. A vida te impôs uma pesada cruz. Mas seja qual for o seu problema, o maior dos problemas, o seu tormento, o maior dos tormentos, pare um momento, olha para Jesus no Calvário assim crucificado, levando o teu pecado diante de Deus, comprando com sangue a tua liberdade, pagando na cruz a tua felicidade, o direito de advogar no tribunal do céu. Lembra que o amanhã é uma interrogação. Sabe acaso se o amanhã virá
Como pode manter assim a calma se esta noite pedir a tua alma? O que tens preparado e para quem será? Este é o recado que meu Deus te manda. Crê somente se queres ser feliz. Hoje é um advogado e pode salvar. Mas o tempo passa, o dia de chegar que não mais o defenda, pois será juiz. E naquele dia, meu amigo, tu não poderás dizer nunca ter ouvido a mensagem da cruz. Neste momento, alguém que convida e chora. Neste momento, alguém que implora. Aceite o Salvador Jesus. Olha, para, pense, sente, és o responsável. De Deus é a proposta, tua é a opção. Não cometa contra a tua vida crime. Só há um caminho que redime. Faça a tua escolha, Cristo ou a perdição. Aleluia. Linda poesia, obrigado. É para você pensar, é para você pensar. Hoje aquele que é o seu advogado, um dia será o seu juiz. É muito melhor enfrentar Jesus como advogado, queridos, do que enfrentá-lo como juiz. Como advogado, Jesus nunca perdeu causa nenhuma. Nunca. O acusador é Satanás. E Jesus sempre cala a boca de Satanás, porque Jesus mostra o sangue dele. Jesus mostra as marcas nas mãos, as marcas nos pés, e diz: Pai, por este homem que está clamando pelo meu nome, clamando pelo meu sangue, pedindo perdão, eu derramei o meu sangue. E a boca de Satanás é fechada, é calada pelo sangue de Jesus. Amém. Mas, queridos, esse Jesus, conforme a poesia diz, que hoje é seu advogado gratuitamente, liberalmente, bondosamente. Ele é constituído também juiz da terra, juiz no céu, no tribunal celestial. Eu quero aproveitar esta poesia para ler para vocês o texto que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Verso 10. Quando todos acharem, vamos ler. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 10. Todos acharam? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. A Bíblia chama o tribunal do céu como o tribunal de Cristo. Se é o tribunal de Cristo, é porque ele age como juiz. Primeiramente, ele age como advogado. Isso você pode ler na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. A primeira carta de João, capítulo 2, lá pertinho de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Primeiramente, Jesus se apresenta diante de você como advogado, que não cobra nada, no charge, e no fail, ele não falha. Veja agora o capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, para que não roubeis, para que não maltrateis, para que não sejais violentos, para que não sejais desonestos, para que não pequeis. E agora continua. E se alguém pecar, quem é que não peca? Quem é que não peca? E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, queridos, no tribunal do céu,
existe um advogado, que é Jesus. E no tribunal do céu também existe um juiz, que também é Jesus. Uau! Só dá Jesus? E por que o Pai? Por que o Pai então não é o juiz? Como é que Jesus pode ser advogado? Como é que Jesus pode ser juiz? E o Pai fica onde? O Pai, o Deus Pai, ele está na cadeira de réu. Onde está o Deus Pai? Na cadeira de réu. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Se vocês todos entenderem isso, terá valido a pena você vir aqui hoje. Porque, meus queridos, no tribunal celestial existe um advogado que se chama Jesus. Existe um juiz que se chama Jesus. E ele defende o Pai e ele defende você. Mas o primeiro que ele defende é o Pai. Por quê? Porque o Pai foi o primeiro ser no universo a ser acusado. E Satanás foi o primeiro acusador no universo. A Bíblia diz que lá no céu, Lúcifer, aquele anjo querubim que foi criado perfeito, um dia ele se levantou contra Deus, o Pai, e acusou como arbitrário, como ruim, como alguém que não respeitava os anjos, que não dava liberdade para os anjos. Acusou diante do universo. E essa acusação ficou no ar. Esse ponto de interrogação ficou no ar. Por isso Jesus Cristo veio, nasceu da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, viveu uma vida íntegra, dizendo: quem vê a mim, vê o Pai. Ele não era o Pai, ele era o Filho, mas ele dizia: quem vê a mim, vê o Pai, porque ele veio para revelar o caráter do Pai, para mostrar que o Pai não era aquele Deus feio que o diabo pintou, porque o diabo pintou um Deus horrível. O diabo pintou e colocou na mente das pessoas um quadro, uma gravura de um Deus terrível, ruim, vingativo, que castiga, que espreita você, e quando você escorrega, ele castiga, quando você desliza, ele castiga. E Jesus Cristo, Deus Filho, gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, ele veio para mostrar que o Deus Pai é amor, é misericórdia, é bondade. Jesus disse: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando ele curava os enfermos, ele estava fazendo a vontade do Pai. Quando ele curou o cego, estava fazendo a vontade do Pai. Quando ele ressuscitou os mortos, estava fazendo a vontade do Pai. Quando ele alimentou 5.000 pessoas, ele estava fazendo a vontade do Pai. Quando ele colocou as crianças no colo, dizendo: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, ele estava fazendo a vontade do Pai. Ele estava mostrando ao mundo o verdadeiro caráter do Pai. Porque o diabo fez não um quadro bonito do Pai, ele fez uma caricatura do Pai. Já perceberam que caricatura fica uma coisa feia, né? Você olha assim, você sabe quem é que está na caricatura, ou não sabe? Você olha assim, você fala: não, esse é o fulano. Só que está tudo disforme. É isso que o diabo fez do Deus Pai. Então Jesus Cristo veio e disse, quando Filipe disse: mostra-nos o Pai, o discípulo Filipe disse: o que Jesus falou? Filipe, há tanto tempo estou convosco e me dizes: mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus era o Pai? Não, mas Jesus veio para revelar o Pai, mostrar a face de amor do Pai, mostrar a mão bondosa do Pai, que passava a mão na cabeça das crianças, que abraçava as crianças, que alimentava o faminto, que curava o cego, que vestia o nu. Por isso, meus queridos, Jesus Cristo, ele veio para mostrar o amor do Pai. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu não só para mostrar que ele, Jesus,
era salvador, era bom, era puro, era perfeito. Não, não foi só para isso. Ele morreu na cruz para mostrar que o Pai nos ama, porque foi o Pai que deu ao Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, verso 16. A morte de Jesus na cruz é mostrando o amor do Pai, revelando o Pai. Todo o trabalho de Jesus na terra, irmãos, foi revelando o amor do Pai, para colocar na sua mente que Deus é amor, Deus é misericórdia. Por isso, quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu, ele subiu ao céu para ser advogado no tribunal do céu e também juiz no tribunal do céu, porque estava sem juiz. Estava sem juiz, porque aquele que está sentado no trono como juiz não pode julgar, porque ele foi acusado por Satanás. Ele precisa de alguém que o defenda, e este alguém que o defende é o Filho unigênito, que morreu e venceu para poder defender o Pai e defender você também. Ele defende você e ele usa você, ele te usa. Você que vive uma vida de amor a Deus, você que vive uma vida de comunhão com Deus, você que vive uma vida obediente a Deus, Jesus usa você como argumento para defender quem? O Pai. A defesa do Pai, primeiramente, é feita pela vida de Jesus. A vida perfeita de Jesus, vivida nesta terra durante 33 anos, essa vida perfeita de Jesus, essa obediência perfeita de Jesus é usada no tribunal do céu para defender o Pai das acusações feitas por Satanás. Mas ele não usa somente a vida dele, Jesus. Ele usou também a vida de Daniel. Ele usou também a vida de Jó. Ele usa também a vida do João Eduardo, ou do José Eduardo, ou da Paola, ou do Edinho, ou da Cristina. Usa a sua vida para mostrar que as acusações de Satanás são falsas, e que Deus é justo, e que a lei de Deus é justa. Satanás diz que ninguém consegue guardar a lei de Deus, mas Jesus Cristo está mostrando que Jó guardou, João Batista guardou, Pedro guardou, João guardou, Filipe guardou, Mateus guardou, os discípulos guardaram. Então, no tribunal do céu, Jesus usa estas vidas de filhos e filhas de Deus para defender o Pai. Por isso você é chamado de filho e filha de Deus, porque a sua missão também é defender o Pai. Qual era a missão de Jesus, o Filho de Deus na terra? Defender o Pai e revelar o Pai. Qual é a sua missão, meu querido irmão, na terra? Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, a sua missão na terra é a mesma de Jesus: revelar o Pai, defender o Pai. Agora abra sua Bíblia aí em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 22. João capítulo 5, o Evangelho, e o verso 22. E também, todos acharam? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Lá no tribunal do céu, existe uma cadeira onde está sentado aquele que deveria ser o juiz. E este é o Deus Pai. Mas a Bíblia está dizendo que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. E agora o verso 27 diz assim, verso 27: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Por que Jesus recebeu o poder de ser juiz? Porque ele se tornou filho do homem, encarnou, nasceu no ventre da Virgem Maria, gerado pelo Espírito Santo, viveu uma vida de obediência ao Pai, morreu sem pecado,
morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, subiu ao céu e assumiu então a posição de advogado e juiz no tribunal do céu. Por isso só Ele pode defender, porque só Ele venceu, só Ele foi feito advogado, perfeito advogado, que não perde nenhuma causa. E agora eu quero ler para vocês o texto que mais me emociona. Eu não sei se você tem algum texto na Bíblia que emociona você. Você tem? Cada vez que você lê, você sente emoção. Se você não tem, deveria ter, não é? Vamos ver então. Esse é o texto que mais me emociona na Bíblia. Apocalipse capítulo 5, verso 1 em diante. E vi na destra daquele que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. É o livro do juízo. É o livro do juízo, que quando aberto, ou condenará, ou justificará o caráter do Pai. Quem está sentado no trono é o Deus Pai. Estão me acompanhando? Capítulo 5, verso 1. E vi na destra, ou seja, na destra, na mão direita, daquele que está sentado sobre o trono, esse é o Deus Pai, um livro escrito por dentro e por fora. Esse livro tem um conteúdo que pode, ao ser aberto, defender o Pai ou acusar o Pai. E o verso 2: e vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? O Deus Pai, assentado sobre o trono, podia abrir o livro? Não. Se pudesse, ele teria aberto. E o verso 3: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito. João entendeu o que estava acontecendo? João entendeu o que estava acontecendo. Ele entendeu que o Deus Pai, o acusado por Satanás, está segurando um livro selado que pode ser a sua defesa, mas ele não pode abrir. E ninguém pode abrir. Nem um anjo, nem ninguém no céu, nem na terra foi achado digno de abrir o livro. Por isso João entrou em desespero, pensando: ninguém vai defender o Deus Pai? Ninguém vai se levantar em defesa dele? João começou o quê? A chorar. Chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E o que aconteceu então? Verso 5: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Esse leão da tribo de Judá, meu irmão, é Jesus. Esse leão da tribo de Judá, que morreu na cruz, morreu para ser digno de abrir o livro e de defender o Pai, e defender você, e de nos salvar, de justificar, de limpar o nome de Deus diante do universo. O nome de Deus foi maculado pelas acusações de Satanás. Por isso Satanás foi expulso do céu, pelas acusações que levantou contra Deus o Pai. Porém, a acusação que ele fez resultou na sua expulsão, mas não na solução, porque a expulsão de Satanás do céu não foi a solução, porque as acusações feitas continuaram em pé. Se eu acuso você
Claudinei, de alguma coisa, e vocês me expulsam, não resolve o problema, porque a acusação fica em pé. Expulsar uma pessoa que falou mal de você não resolve, não é a solução. Por isso, depois de 4.000 anos, Jesus Cristo nasceu na terra, gerado no ventre da Virgem Maria, se fez homem, morreu na cruz, para poder abrir o selado, o livro com 7 selos, e defender o Pai. E ele recebeu o livro da mão do Pai. Diz aí o capítulo 5, verso 7. Capítulo 5 e o verso 7. E veio e tomou o livro da destra, ou seja, da mão direita, daquele que estava sentado no trono. Jesus pegou o livro, porque ele é digno de abrir o livro. E por que ele é digno de abrir o livro? Porque ele morreu na cruz, porque ele ressuscitou, porque ele subiu ao céu. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e me é dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou digno. Ele é digno. E aqui diz o verso 9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro. Todos os seres celestiais cantaram: digno és de tomar o livro. Estão falando de Jesus, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, eles reinarão sobre a terra. Queridos, Jesus Cristo é o advogado no tribunal do céu, e Jesus Cristo é aquele que se assenta como juiz e vai dar a sentença. E o caráter do Pai será colocado diante do universo como misericordioso, bondoso, maravilhoso, Deus forte, um Deus de bondade. E as acusações de Satanás estão sendo destruídas, eliminadas, porque Deus é amor. Ódio é Satanás, ruindade é Satanás, invejoso é Satanás, tirano é Satanás, traidor é Satanás. Agora Deus é amor, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus é benignidade, Deus é fidelidade, Deus é lealdade, Deus é tudo o que existe de bom. E é isso que Jesus veio ao planeta Terra mostrar, que Deus é bom. Por isso, quando aquele jovem chegou para Jesus e falou: bom mestre, ele disse: não, lá, calma lá, bom só existe um, que é o meu Pai. Eu vim para mostrar que ele é bom. O ruim é Satanás. Mas Satanás, ele faz aquilo que em psicologia eles chamam de projeção. Projeção é quando você projeta no outro aquilo que você é. Eu chego para uma pessoa e começo a falar coisas feias desta pessoa, mas na realidade eu estou falando de mim. Mas eu estou jogando a culpa nela, dizendo que ela é isso, ela é aquilo, e começo a jogar e vomitar coisas feias a respeito dela, mas na realidade eu estou fazendo uma projeção de mim sobre ela, porque eu é que sou tudo aquilo. É isso que Satanás fez. Ele lançou sobre Deus sua projeção, chamando Deus de tirano, de ruim, de vingativo, de castigador. Mas ele é tudo isso. E Jesus veio e mostrou que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus salva qualquer pessoa que clamar por perdão. Deus não faz acepção de pessoas. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus. Ó, meus queridos, Jesus cumpriu com a sua missão. Jesus cumpriu perfeitamente com a sua missão de revelar o caráter de amor do nosso Pai Celestial. Por isso nós amamos o nosso Pai Celestial. Se Jesus não tivesse cumprido com a sua missão de revelar o caráter de amor do Pai, nós não conseguiríamos amar esse Pai. Porque quando você tem um pai muito ruim, você não consegue o quê? Eu li a história de uma teóloga, uma mulher teóloga, famosa,
mas ela tinha muita dificuldade para orar. Teólogos também têm dificuldades para orar. E qual era a dificuldade dela? Ela não conseguia dizer Pai Nosso que estás nos céus, porque ela tinha sido abusada, ela tinha sido abandonada pelo pai. O pai dela tinha sido um irresponsável, abandonou tudo, e ela criou ódio do pai. Ela amava todo mundo, menos o pai. E ela tinha dificuldade em se relacionar com Deus como pai, porque a palavra pai para ela é um terror. Sabem, queridos, Satanás queria que todo mundo fosse assim. Por isso ele desenhou uma imagem do Deus Pai bem feia, bem ruim. E às vezes nós fazemos isso para os nossos filhos. Ó, Papai do céu vai te castigar. Quando você fala para isso para a criança, o diabo faz yes. Aí quando a criança cai, não é? Ou se machuca, e você diz, eu não te disse que o Papai do céu ia te castigar? Satanás fala o quê? Yes! Consegui mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. E cada vez você coloca na mente da criança o quadro, a imagem de um Deus exatamente como Satanás quer. Ruim, que castiga, que não deixa passar nada. Errou, pá. Vingativo. Nós temos que passar para os nossos filhos a imagem de um Deus perdoador, misericordioso, paciente, para que a imagem de Pai, quando você falar Pai Nosso que estás nos céus, você pronuncia uma palavra em quem você confia. Então essa teóloga teve muitos anos na vida dela, até que ela conseguiu entender o caráter de amor do Pai e superar aquela trágica lembrança e memória que ela tinha do seu pai terrestre, e entender que o Pai Celestial não é nada disso, porque a Bíblia diz que o Pai Celestial, lá em Salmos diz assim, se o teu pai e a tua mãe te abandonarem, eu o recolherei. Mesmo que tua mãe se esqueça de você. Não diz a Bíblia? Pode uma mãe esquecer do seu próprio filho, que amamenta? E o Deus Pai diz, mesmo que ela te esqueça de você, lembre-se que eu não me esquecerei de ti. É essa a imagem que Jesus quer deixar na sua mente. Um Deus de amor. E por que não amar um Deus desse? Por que não amar um Deus desse? Por que não amar um Pai desse, que deu o próprio Filho para morrer por você? Por que não amar Jesus, que é um advogado que nos defende? Por que não amar Jesus, que é um juiz que vai dar a sentença para aquele que aceita-o como Salvador? A sentença que este juiz dará é bem-estar, servo bom e fiel. Bem-estar, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus é o juiz de amor e de justiça. É o advogado que perdoa qualquer pecado confessado. Sabe qual é o pecado que este advogado, esse Jesus, não pode perdoar? É o pecado que não é confessado, mas ele perdoa qualquer pecado confessado. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Por isso, a Cristina, que encontrou esse Jesus, encontrou esse Deus Pai transbordando de amor, está regozijando-se, está se alegrando neste amor, nesta salvação. Eu convido a Cristina para que venha aqui à frente. Nós vamos fazer para ela as perguntas que são conhecidas como profissão de fé. Estas perguntas revelam e mostram o que ela crê a respeito de Deus e acerca da Bíblia, e aquilo que nós, adventistas do sétimo dia, também acreditamos e cremos. Assim como num casamento, o noivo e a noiva têm que dizer sim. Se disser não, não tem casamento, né? Esses dias o noivo perguntou, pastor, eu vou ter que falar muita coisa lá na hora do casamento? Eu disse, não. Ah, não preciso decorar, não precisa decorar nada. Eu vou perguntar e você só responda sim, por favor. Porque se responder não, não vai ter casamento, né? Então, Cristina,
Por favor, responda sim. Se responder não, não vai ter batismo, não é? Então, queridos, o que é que nós cremos, conforme a Bíblia ensina? O que nós cremos? Crê você, Cristina, no Deus Pai, em seu Filho Jesus e no Espírito Santo? Amém. Aceita você a morte de Jesus na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos seus pecados? Você aceita pela fé a justiça de Jesus, reconhecendo-o como seu advogado lá no céu, e reclama a promessa de Jesus de fortalecê-la pela presença do Espírito Santo em você? Você crê que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e que constitui a única regra de fé e prática dos cristãos? Você aceita os 10 mandamentos como ainda em vigor para os cristãos, inclusive o 4º mandamento, que diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar, que é um mandamento esquecido e pretende, com a ajuda de Jesus, guardar os mandamentos? A breve volta de Jesus é a bem-aventurada esperança no seu coração, e você quer falar da breve volta de Jesus para as pessoas? Você aceita o ensinamento da Bíblia sobre os dons espirituais e crê que o dom de profecia da igreja remanescente é uma característica desta igreja? Sim. Você crê que o corpo é o templo do Espírito Santo e que nós não devemos destruir este corpo usando coisas nocivas à saúde, como álcool, fumo, drogas? Então, glorificar a Deus no nosso corpo. Você aceita o ensino da Bíblia quanto ao batismo por imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e deseja ser assim batizado? Sim. Está aí, queridos. Há um apoio por parte dos nossos irmãos para que ela seja batizada? Aí estão os apoios, né? Todos que desejam recebê-la como membro, não é, através do batismo, digam caloroso sim. Sim. Contrários, não. Aleluia. Deus seja louvado. Que a graça e a paz de Jesus permaneçam com você sempre. Seja feliz com Jesus, seu advogado, seu juiz também. Amém. Eu vou orar com ela. Pai querido que estás nos céus, aqui está a tua filha, a Cristina. Ela já esteve nos teus braços no passado, escapou dos teus braços, mas o Senhor a alcançou. O teu amor a perseguiu o tempo todo. Amém. E finalmente o teu amor a alcançou de novo. E a trouxe para junto dos teus braços de novo. E agora, Pai, eu quero dedicá-la ao Senhor, como tua filha, e pedir que o Espírito Santo seja derramado sobre ela. Amém. Que ela viva para agradar o Pai Celestial. Amém. O Senhor derrama a tua bênção também sobre o seu esposo, Ailton, sobre seus filhos, sobre seus familiares. E que todos, Pai, também se preparem para a breve volta de Jesus a esta terra. Amém. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Enquanto a igreja vai estar cantando, nós vamos nos preparar para o batismo.